Pois bem, irmãos queridos, nós continuamos então com as nossas exposições na carta de Paulo aos Romanos. Razão que me faz convidar você a abrir a sua Bíblia nessa belíssima carta do apóstolo Paulo. Ajuda dos universitários. Carminha, onde nós paramos? Exato. Na verdade, nós paramos no 7. Hoje nós iniciaremos o 8. Obrigado, Carminha. Eu sei que a Carminha está sempre atenta. Capítulo 8, irmãos. Romanos, capítulo 8. Nós leremos os primeiros 11 versos, mas a nossa exposição nessa noite se concentrará apenas nos primeiros 4 versos. Mas nós leremos a perícope inteira, essa sessão toda aqui, que fala do pendor do Espírito, para que a gente compreenda o contexto, mas hoje nós ficaremos até o verso 4. Na semana que vem, do 5 ao 11, e assim, até terminarmos a carta, ou até Jesus voltar, né? O que acontecer primeiro. Todos encontraram? Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha versão tem como título proposto, nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Muito bem, queridos irmãos, se até esse momento você ainda não havia entendido a razão pela qual nós temos chamado esta série de estudos de Romanos, o Evangelho das Cartas, agora isso fica escancarado. É impressionante como aqui no capítulo 8, como o ápice de uma mensagem de esperança, o apóstolo Paulo, com tão poucos versos, resume o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus para pecadores miseráveis. Bom, preciso lembrar os irmãos do contexto em que esse capítulo 8 está inserido. Os irmãos se lembram que nós fizemos menção de que o capítulo 7 era a explicação do verso 20 do capítulo, isso mesmo, livres do pecado. Era a explicação do verso 20 do capítulo 5. E o capítulo 8 é a explicação do verso 21 do capítulo 5. Então eu convido você a voltar um pouquinho aí e lermos de novo o verso 21, que é o último verso do capítulo 5. Capítulo 5, verso 21 diz assim: a fim de que, como o pecado reinou a morte,
assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, então, está explicando aqui de forma clara para nós aquilo que acontece imediatamente após a justificação. No capítulo 7, o apóstolo Paulo concentra-se em explicar o papel da lei na teologia e na vida dos cristãos. A lei nos foi dada para que se avultasse o pecado. É exatamente o que nós podemos ler no capítulo 5, verso 20. Isto é, a lei nos foi dada por Deus lá no Sinai, e aqui lei nós estamos nos referindo ao Decálogo, aos 10 mandamentos, nos foi dada para que nós tivéssemos a noção, a ideia do quanto nós somos pecadores e, portanto, necessitados de justificação. Então, o apóstolo Paulo explica a função da lei, depois ele faz uma relação entre lei e pecado, e ele está explicando no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, como é a vida do homem sem Deus, de um pecador sem Deus. De sorte que ele termina o capítulo 7 dizendo o seguinte, verso 24 e 25. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai mostrando como o pecador falha terrivelmente na tentativa de justificar-se pela lei. Então, o verso 24 é o grito desesperado de alguém que precisa, que reconhece que precisa de salvação. Como nós dissemos na semana passada, eu gosto muito de uma citação do Dr. Martin Lloyd Jones, que era um médico que abdicou da medicina para tornar-se um ministro do Evangelho. Ele diz o seguinte, comentando este verso, que o verso 24 do capítulo 7 é o grito desesperado de um pecador arrependido. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o apóstolo Paulo conclui dizendo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, é nesse contexto que ele então nos apresenta o capítulo 8. Nós percebemos que o apóstolo Paulo faz uma construção de argumentos numa ordem lógica, cronológica bastante interessante. E aqui ele conclui dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nós poderíamos ficar uma semana toda lendo esse verso e extraindo lições para a nossa vida. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O grito desesperado por socorro é ouvido, é perdoado os pecados e já não há condenação para aqueles que creem. Mas como nós temos feito, eu quero destacar aqui algumas expressões que julgo importante para a nossa compreensão. Capítulo 8 começa dizendo, agora, pois. Isso significa que Paulo está fazendo menção a algo que veio antes. Talvez, numa leitura rápida e superficial, alguém possa dizer que Paulo faz menção do capítulo 7, que é o imediatamente anterior. No entanto, quando nós prestamos um pouco mais de atenção, nós percebemos que agora, pois, refere-se a tudo que Paulo falou desde o capítulo 1. Os irmãos querem perceber? Paulo começa o capítulo 1 dizendo o seguinte, todos nós somos pecadores. Na verdade, ele começa dizendo que o pecado do homem afastou de Deus. Depois ele vai dizer que o gentio é indesculpável diante de Deus, porque Deus se revelou na natureza, os seus atributos e a sua própria divindade podem ser percebidas na natureza. Ele se vira para os próprios judeus e diz, nós também somos igualmente pecadores. Para no capítulo 3 ele dizer, todos pecaram e destituídos e carecem da glória de Deus.
Aí ele vai para o capítulo 4 e aplica exemplos do Antigo Testamento. Ele chama Abraão para falar a respeito da justificação pela fé. Como Abraão, antes da lei, foi justificado porque creu nas promessas do nosso Senhor. Aí, no capítulo 5, ele fala da escravidão do pecado. Porque todos nós, antes de Jesus, estávamos presos, escravos da lei e do pecado. No capítulo 6, ele fala da libertação. Mas Cristo nos libertou desta escravidão. No capítulo 7, ele aponta para o papel da lei na nossa vida, dizendo que a lei nos foi dada não para a salvação, mas para nos mostrar que estávamos condenados. O problema nunca foi a lei, mas a nossa incapacidade de cumpri-la, porque a lei demonstra uma coisa que agora no capítulo 8 ele vai dizer. Então, irmãos, quando Paulo diz agora, pois, ele está fazendo um contraste entre o ser humano afastado de Deus, que de forma pontual pior que é lento ainda, né? É muito som e pouco motor. No final do capítulo 7, Paulo fala como vive um pecador longe de Deus. E aí ele começa, agora pois, ou seja, ele está fazendo um contraste entre o ser humano afastado de Deus e aquele que foi por Deus justificado. E no capítulo 8, ele fala justamente das consequências desta justificação. Ele vai dizer o seguinte, se antes estávamos condenados, agora, pois, por causa da justificação em Cristo, nenhuma condenação há. Irmãos, imaginem a cena, a tela pintada pelo apóstolo Paulo. Ele nos mostra como o pecado nos afetou enquanto seres humanos. Ele nos mostra como éramos inimigos de Deus, e ele cita isso aqui no capítulo 8. Ele mostra o quanto estávamos afastados de Deus, o quanto nos era impossível a autojustificação, porque nós simplesmente não conseguíamos cumprir os preceitos da lei. E aí, no final do capítulo 7, ele demonstra o grito desesperado de alguém que reconhece que é pecador. E diante dessa cena aterrorizante, Paulo vai dizer, essa não é toda a história. Este não é o final da história, porque Deus, como João diz lá em João 3,16, amou-nos de uma forma tão espetacular que ele deu o seu filho. E então já não há condenação. Imagine você sendo réu de um tribunal. Você está lá, você sabe que é culpado, você conhece a pena para o crime que você cometeu. No nosso caso aqui, a pena para o nosso pecado é o inferno, é a condenação eterna. Então, nós temos consciência, diante do tribunal nós temos consciência disso. Como nós estaríamos diante do juiz num momento como esse? Terrivelmente entristecidos. Não há como dizer, irmãos, o sentimento de um condenado. Não há como dizer o sentimento de alguém que sabe que não há redenção nele mesmo. Ele não consegue pagar pelos seus crimes. Porque hoje, se alguém comete algum delito, ele se apresenta ao juiz, ou é apresentado ao juiz, ele é julgado, condenado, ele cumpre a sua pena, e depois ele está quites com a sociedade. Mas quando nós falamos do pecado, esta dívida é impagável. E então, nesse tribunal, onde o réu é confesso e a pena é declarada, Deus muda as coisas. E ele então atribui a justiça de Cristo, ele nos imputa a justiça de Cristo e os nossos pecados, ele imputa em Jesus, quando ele se sacrificou na cruz do Calvário. E por causa da justiça de Jesus, nenhuma condenação há. Imagine, irmãos, você saindo do fórum, depois de uma notícia dessa, você sai pulando, gritando de alegria, porque o meu crime não me condena mais.
Porque o juiz sequer vai me recobrar aquilo que eu fiz, porque a minha dívida foi paga, não por aquilo que eu fiz, não por uma bondade que eu possa expressar, mas porque um justo cumpriu o preço descrito na lei. E a lei diz: o salário do pecado é a morte. Jesus morreu para que tivéssemos vida. E é interessante, meus irmãos, que esse verso 1 do capítulo 8, ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele também restringe a ação desta justificação. Ele vai dizer: nenhuma condenação há, ou seja, estamos livres. Mas a questão aqui, e o ponto de Paulo é: quem estamos livres? Quem são as pessoas objeto desta justificação, deste amor que foi derramado para o pagamento de uma dívida? Quem são as pessoas que são objeto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Quem, irmãos? Nós quem? Os que estão em Cristo Jesus. Exatamente, Carminha. Capítulo 1, nós que somos gentios, os judeus, todos aqueles que estavam condenados, mas que agora estão em Jesus. Então, para aqueles que estão em Jesus, não há condenação. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, meus irmãos, é um texto que a gente deve guardar no coração, escrever. Eu não sei se vocês costumam pendurar alguma coisa na geladeira. Lá em casa, tinha mais coisa na geladeira do que dentro dos armários, na porta da geladeira. Aí depois que a gente comprou uma geladeira nova, limpou, né? Ficou mais clean, evoluindo. Já comecei. Ganhei um adesivo do Rubervan, da fachada da nossa igreja aqui. Um dia, numa foto que eu tirei no dia que eu estava vindo, publiquei lá, eu sempre faço isso, né? Estou vindo domingo de manhã, o sol bate aqui, eu tiro uma foto e coloco o mesmo versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Rubervan então imprimiu aqui lá, na forma de adesivo, eu já grudei na geladeira. Esse versículo, se você é desses, esse versículo tem que estar na porta da sua geladeira. Sabe por quê, irmãos? Existem aplicações muito práticas para a nossa vida, e talvez você possa dizer: ok, pastor, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, isso aqui tem a ver com certeza da salvação. Isso aqui tem a ver com o tempo que nós temos vivido, como nós temos nos deparado com pessoas que têm pavor da morte, que têm um medo extremado a ponto de paralisá-las só de pensar na possibilidade de vir a óbito. A gente não sabe exatamente o que acontece naquela hora. Mas a gente sabe o que acontece depois, irmãos. A gente sabe o que acontece depois que os nossos olhos se fecham aqui e eles se abrem na presença de Deus. E portanto, ainda que venha o coronavírus, Covid-19, eu costumo... Esse dia para trás parecia o profeta do Apocalipse, né? É o Covid-19. Daqui a um tempo, acho que foi o Felipe que eu falei, né? Covid-20, Covid-25, porque a vida é assim, irmãos. Essa não é a primeira dificuldade, essa não é a primeira das tribulações. As coisas vão aumentando até que Cristo venha. Mas este texto, a compreensão deste verso, nos dá uma segurança de que ainda que nos falte a própria vida, há esperança para nós. Irmãos, nós não precisamos temer os efeitos danosos do pecado, embora eles nos aflijam hoje, embora as dores físicas por essa enfermidade ou outras sejam reais, embora as dificuldades da crise financeira, dos problemas que nós estamos enfrentando, nos alcancem, a nossa esperança está em algo que está muito além de todas estas coisas. Porque sabe, irmãos, podem tirar tudo de nós, podem tirar o patrimônio que eventualmente a gente tenha, pode tirar a nossa saúde para aqueles que têm, podem tirar a nossa própria vida,
Mas se morremos aqui, ressuscitamos em Cristo. Essa é a nossa esperança. E mais, irmãos, quando nós lemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, existe aqui, de forma implícita, uma aplicação muito prática para as pessoas que têm dificuldade de se perdoar a si mesmo. Se perdoar a si mesmo, falando isso perto de professor é tenso, né? Mas eu não sei qual o problema dessa frase, mas eu não a escreveria. Irmãos, você já viu aquela história? E possivelmente você já passou por isso. Durante uma boa parte da minha vida, eu tive que lidar com esses problemas. Você faz algo e você sabe que está errado. Você pede perdão para Deus. A Bíblia diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, o quê? A Bíblia está dizendo que se eu me arrepender e confessar, o que Deus faz? E quando a gente não perdoa a gente? Você pede perdão para Deus, mas é como se fosse assim, será que Deus me perdoou mesmo? Nossa, mas, puxa vida, hein? Nossa, porque daquela vez lá eu não fui, nossa. Irmãos, recentemente eu vi um depoimento, era um testemunho, né? De uma pessoa que vivia esse trauma. Durante a fase era quase criança, adolescência e juventude, ele se envolveu ou foi envolvido no mundo do tráfico de drogas, morando dentro de uma favela. E ele cometeu as maiores atrocidades possíveis e algumas que a gente sequer consegue imaginar, irmãos. Coisa terrível. E vindo a graça de Deus sobre ele, esse versículo se aplicou a ele. Não há condenação mais. E durante muito tempo, esse homem, que antes era jovem, disse que ele não se perdoava, porque o que ele tinha feito era terrível demais. Até que ele entendeu o significado de nenhuma condenação. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O nosso pecado, o nosso passado, não nos condena mais. O diabo é mestre de nos fazer olhar para trás. Olha quem você era, Felipe. Quando aquele cabrito subiu no telhado da sua casa. Pensa que eu não lembro? Quando você fingiu que... Eu estou gravando, hein? Fingiu que era o João para mandar a Daiane embora, para não poder namorar. Irmãos, o diabo nos faz olhar para trás. Quem éramos antes de Jesus? É claro que eu estou brincando com o exemplo do Felipe, mas isso é verdade. Mas Deus, irmãos, por meio da sua palavra, está nos chamando a olhar para frente. Você é um pecador miserável igual eu? Sim. Mas a Bíblia está nos dizendo que Jesus morreu por nós. E que assim sendo, se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Então, meu querido, se você fica remoendo o passado, olha para esse texto, escreve ele no seu coração, pendura ele na geladeira, lê todo dia, porque é Deus que está dizendo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas preste atenção, você precisa estar em Cristo Jesus, porque senão você precisa estar preocupado mesmo. E Paulo continua, irmãos, ele vai dizer no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu preciso aqui fazer um parêntese, porque esse texto ele é recheado de nuances importantes a respeito de campo semântico de palavras específicas. Acho que eu mais compliquei do que ajudei. Por exemplo, quando nós estamos lendo aqui Paulo dizendo lei do Espírito, os irmãos se lembram que até esse momento, a maioria das citações de Paulo à lei fazia menção ou ao decálogo ou à lei de Deus em todo o Antigo Testamento, desde o Levítico. Mas nesse ponto específico e nesse verso, porque na sequência ele fala do decálogo, aqui Paulo não se refere, quando ele fala da lei da vida, que em Cristo porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, Paulo não está citando o decálogo, a lei moral de Deus. Ele está citando a lei enquanto princípio de Deus. A lei é o seguinte, irmãos, estávamos condenados. Porque qual que é a lei do pecado?
A lei do pecado é, pecou, está morto, não é isso? O que Deus disse para Adão lá no Éden? Adão, anda por aí, dá nome nos bichos, come de tudo, mas dessa árvore que está lá no meio do jardim você não come, porque do dia que dela comer, certamente você morrerá. Então é o seguinte, Analia concorda. Então é o seguinte, desobedeceu a Deus, morre. Lei do pecado. Mas aí, meus irmãos, veio a lei da vida, o princípio de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, esta lei do Espírito da vida é a ação de Jesus Cristo no cumprimento da lei para nos gerar vida. Então perceba como o apóstolo Paulo está desenhando. Eu costumo dizer que Paulo não escreve, Paulo pinta uma tela, irmãos. Porque é lindo demais as palavras de Paulo em Romanos. Eu não preciso repetir o quanto eu estou apaixonado por Romanos, porque é belo demais. O conteúdo teológico dessa carta é profundo. No verso 3 ele vai dizer: porquanto que fora impossível a lei, outra nuance, aqui lei é lei mesmo. Aqui lei não é nem lei no sentido amplo, é no sentido estrito. Lei no sentido de decálogo, os 10 mandamentos, o código moral de Deus. Aquilo que fora impossível a lei, no que estava enferma, uma outra nuance, pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Uau! Então vamos ver, Paulo está dizendo, aquilo que fora impossível à lei. Pronto, lei aqui é o decálogo. Qual que era a impossibilidade da lei? Porque eu disse que o capítulo 7 foi escrito para afastar uma possibilidade de uma interpretação errônea dos judeus ali da igreja de Roma, de que Paulo estava falando, depondo contra a lei de Deus. E ele vai dizer: a lei de Deus é boa, santa e justa. Então, o problema não era a lei, mas a impossibilidade da lei era justificar pecadores. A lei não podia salvar pecadores. É por isso que Paulo disse que a lei nos foi dada para avultar o pecado. Por quê? Todas as vezes que tentamos cumprir a lei, e nós tentamos, nós falhamos. Tiago vai dizer, se você falha num só preceito, você falhou em toda a lei. Então é impossível cumprir todo o código moral de Deus. E portanto, no que diz respeito à justificação, a lei, para a lei, isso era impossível. E o texto vai dizer, no que estava enferma pela carne. Aqui, o termo enfermo aqui, no original, no grego, a ideia é de que a lei estava enfraquecida. Sabe quando você fica enfermo, doente? A Fernanda sabe como é isso. Ela diz que me dá uma gripe e eu começo a mancar. Essa semana, sábado passado, eu tomei a vacina. Aí eu fui lá, né, tomei a vacina, eu fui sozinho, ela teve que olhar o cartão para ver se eu vacinei. Eu falei, claro que eu vacinei. Fui lá, tomei a vacina e cheguei, nossa, vai me dar um monte de reação. Certeza, nossa, eu vou ficar mal. E já cheguei em casa já meio triste, assim, sabe? Nossa, andando devagar. O que aconteceu? Eu acabei de vacinar. Falei, mãe, você nem entrou no corpo, não. Não, é certeza que eu vou ficar ruim. E aí foi dando meio-dia, nada. Um corpo. Eu não consegui nem identificar onde tinha sido a vacina. Falei, nossa, mas não é possível, não vai dar reação nenhuma. Aí fiquei, o que será? Falei, vou pro Google. Qual que é a reação da vacina Pfizer? Eu olhei lá. Não temos. Centenas de milhares. Teve 2 casos de reação mais grave lá, que deu choque anafilático por reação. O resto não tem nada significativo. Mas me deu uma tristeza. Eu falei, nossa. Eu achei que eu ia ficar meio jururu aqui, eles iam me paparicar e tal. Então. A Fernanda fala que eu manco quando eu machuco o braço. Mas quando a gente fica doente de verdade, a gente fica fraco, debilitado. E aqui Paulo se utiliza do termo enferma, que foi traduzido por enferma, no sentido de fraco.
Mas como a carne enfraquece a lei? No sentido de que nos nossos pecados, a lei foi enfraquecida pela nossa natureza pecaminosa. Sabe por quê? A lei está dizendo, não cobiçarás. E o que o ser humano faz? Cobiça. Moisés estava lá no Monte Sinai, e Deus dizendo para ele, não terás outros deuses diante de mim. Eu imagino que enquanto Deus ainda estava falando, o povo já estava derretendo ouro ali para fazer o bezerro. Isso é a natureza pecaminosa do nosso coração. E quanto a isso, a lei, ou para a lei, era impossível a justificação. E aí ele continua, porque Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aqui também tem uma nuance interessante. Paulo está querendo dizer que Jesus nasceu como a gente, em semelhança de carne pecaminosa. Jesus nasceu de mulher, Jesus teve infância, Jesus foi petitinho assim, foi maiorzinho, foi adolescente, foi jovem. Jesus passou por todas as experiências que nós passamos. Nós confessamos, enquanto tradição reformada, que Jesus foi ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Duas naturezas em uma só pessoa. A humanidade de Jesus não mudava a sua divindade e, por ser Deus, também ele não deixava de ser humano. Jesus sentia dor. Se ele tropeçasse, ia sangrar também, como sangrou na cruz. Aqui, no entanto, irmãos, Paulo não diz que Jesus era igualzinho a gente. A semelhança aqui é uma exceção que Paulo está fazendo. No que Jesus era diferente de nós? O autor de Hebreus nos deixa claro. Ele foi semelhante a nós, contudo sem pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Vamos lá. Olha só que interessante. Adão pecou e a condenação era a morte, tanto física quanto espiritual. Adão pecou e o corpo passou a sofrer, não é? Porque cresceram espinhos, abrolhos, e aquilo que antes era ofertado por Deus ali, só para colher e comer, Adão teria que agora cultivar a terra. Dor, suor, sacrifício. Então o corpo, a carne de Adão sofreu. Eva também não saiu ilesa. Aquilo que antes, eu não imagino como seria antes, mas por Deus ter decretado dores terríveis para o parto, o corpo sofreu. E aí, meus irmãos, os efeitos do pecado, eles alcançam o nosso corpo, a nossa carne, bem como o nosso espírito. E Deus fez isso com Jesus ao condená-lo na sua carne o pecado. É por isso que Jesus precisava sofrer fisicamente, irmãos. É por isso que Jesus tinha que derramar o seu sangue. É por isso que no Antigo Testamento os rituais, eles faziam menção de um cordeiro que seria imolado e o sangue aspergido. É por isso que ali no propiciatório, era tipo um bandejão que estava em cima da Arca da Aliança. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava ali e ele aspergia o sangue naquele propiciatório que escorria. Existe uma imagem simbólica aqui muito interessante. O sangue que encobre a condenação da lei. O que tinha dentro da arca? Quem se lembra? As tábuas da lei. E o maná. Interessante, meus irmãos, que o sangue que era aspergido no propiciatório, ele encobria aquilo que estava dentro, a lei, a condenação. Adão e Eva pecaram. Deus foi atrás deles e disse: Adão, cadê você? E Adão: ô Senhor, estou aqui atrás da moita, porque eu percebi que eu estou nu. E eles então coseram, eles costuraram, não sei como, roupa para eles com folha de figueira. Esta foi a primeira tentativa falida do ser humano de encobrir a sua vergonha.
E Deus, então, lá no Éden, está nos mostrando que o homem não é capaz de encobrir a sua vergonha, e ele realiza o primeiro sacrifício, porque ele pega um bicho, mata, e com a pele encobre a vergonha de Adão e Eva. É isso que está acontecendo aqui no verso 3. Deus puniu Jesus Cristo, os nossos pecados em Jesus. Para que ele fez isso? Nós concluímos aqui com o verso 4, quando ele diz: a fim de que o preceito da lei aqui é decálogo, lei moral, se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Duas coisas importantes: para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Qual o preceito da lei, irmãos? A lei revela o quê? O caráter santo de Deus. A lei revela a santidade de Deus. Então, para que o preceito da lei, porque o decálogo é o código moral de Deus, um Deus que ama a vida, um Deus que odeia a prostituição, um Deus que odeia a idolatria, um Deus que odeia a maledicência, um Deus que odeia o orgulho, é um Deus santo e puro. Para que este preceito de um Deus que é amor, que é santo e puro, se cumprisse em nós, era necessário que o justo de Deus nos justificasse. Nem que nós morrêssemos por nós mesmos, isso seria capaz de nos justificar. Sabe por quê? Nós não somos justos. É como se no sacrifício do Antigo Testamento fosse utilizado um cordeirinho meia boca. Entende? A diferença? No Antigo Testamento, o sacrifício teria que ser feito por uma ovelha, um cordeiro puro, sem defeito. Não era qualquer um não serve. E nessa analogia, nós somos esse qualquer um, a gente não serviria. Sabe por quê, irmãos? Para que houvesse justiça, era necessário o cumprimento da lei. E quando a gente lê os evangelhos, o que a gente vê Jesus fazendo? Cumprindo a lei. Tentaram pegar Jesus várias e várias vezes. Jesus viveu como um judeu. Jesus viveu como alguém instruído na lei de Deus. E ele cumpriu todas estas coisas. Então Jesus preencheu o requisito para que este preceito da lei fosse imputado a nós. Por isso hoje, irmãos, nós não podemos andar de qualquer jeito. E aqui, com esta aplicação, eu quero encerrar a nossa exposição dessa noite. O cristão verdadeiro que está em Jesus não pode dizer que está em Jesus e andar como se não conhecesse o Mestre. Porque este preceito da lei deve ser aplicado às nossas vidas. É este o andar no Espírito que Paulo se refere aqui no capítulo 8. Se antes tínhamos prazer no pecado, agora continuamos pecadores, mas não sentimos mais alegria no pecado. Agora olhamos para o pecado e sentimos tristeza, horror, porque isso não nos completa mais. A fim de que, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, esta justificação de Deus tinha como propósito, ou tem como propósito, aplicar este preceito da lei de Deus em nós, para que possamos andar no Espírito. Eu disse no começo, numa primeira aplicação, vou deixar marcado aqui, né? Vai que alguém pergunta alguma coisa. Eu disse no começo, na primeira aplicação, que esse texto nos dá a garantia da salvação, não é? Ótimo, dá mesmo. Mas existe uma condicionante aqui. Essa garantia é para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo.
Não é para aqueles que ouviram falar de Jesus como alguém muito legal, mas com aqueles que têm em Jesus o Senhor da sua vida. Porque estes, apesar de serem pecadores, como somos, não se alegram no pecado, mas andam no Espírito. Sabe o que é isso? É a materialização da libertação da escravidão do pecado que Paulo fala no capítulo 5. Então, irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa reflexão, a nossa exposição nessa noite. Na semana que vem a gente continua no verso 5, trazendo à mente esta exortação. Sim, esse texto é maravilhoso. Esse texto é espetacular. Mas é necessário que nós pensemos a respeito da nossa própria vida. Será mesmo, irmãos, que temos andado no Espírito? Será mesmo que o nosso testemunho dentro da igreja e principalmente fora da igreja, ele cumpre este preceito da lei em Cristo Jesus, transformando o nosso coração? Porque sabe, como diz muito bem Franklin Ferreira, o Espírito Santo não falha na sua obra de salvar um pecador. Ele não faz serviço pela metade. Então é necessário que nós pensemos a respeito destas realidades. Como nós temos vivido? Como tem sido o nosso andar, na carne ou no Espírito? Porque isso dirá muito a respeito de quem de fato é Senhor das nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, a não apenas confessarmos a salvação em Jesus, mas a vivermos como salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Como sempre fazemos, se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse texto, ou até esse texto, né? Já estudamos quase 8 capítulos, pode perguntar, ou se quiser fazer algum comentário, tem alguns minutos aqui. Os irmãos fiquem à vontade. Bom, quero agradecer os nossos irmãos que nos visitam nessa noite, que Deus abençoe essa família, Deus guarde vocês, né? É sempre uma alegria tê-los aqui, sempre que desejarem, as portas estarão abertas, vocês fazem parte da nossa igreja também, tá bom? Deus abençoe. O irmão lá atrás não deu tempo de eu cumprimentar antes, Deus te abençoe, viu? Muito bom tê-lo aqui. Você é daqui mesmo? Ah, o pastor Carlinhos me falou de você. Depois eu quero falar contigo. Deus te abençoe, viu? Você está lá na casa dele, né? Deus te abençoe, viu? Muito bom tê-lo aqui. Sempre que estiver por aqui, né? Ah, essa igreja é sua também, com certeza. Deus te abençoe. Saulo? Ah, isso aí. Então é isso mesmo. Deus te abençoe, viu, Saulo? Bom demais tê-lo aqui conosco. Nossa querida e amada igreja Conceição, nada, é Barro Preto. Lá do Barro Preto. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Esses dias me perguntaram, pastor, o melhor livro para ser lido para alguém que a gente deseja evangelizar é João? Eu disse, João é uma ótima indicação, é bom também. Mas eu tenho para mim que Romanos é espetacular. Né? Se você for acompanhar essa pessoa, falando para ela, explicando o texto, recomendo Romanos. Eu tenho certeza que essa série de estudos pode te ajudar muito. Todos estão gravados e postados lá no canal do YouTube. Deu dúvida? Entra lá. Permaneceu a dúvida? Liga para o pastor e aperta ele. Me aperta. Tá bom? Deus abençoe então, meus queridos irmãos, que Ele nos guarde ao longo dessa semana. Quero orar, encerrando nosso estudo dessa noite, encerrando esse culto, rogando as bênçãos do nosso Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Vamos colocar de pé? Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos, ó Deus, por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe por meio de Paulo. Obrigado, ó Deus, porque apesar dos nossos pecados, em Cristo Jesus não há condenação sobre aqueles que creem. Obrigado porque podemos ter certeza da salvação em Cristo Jesus e esta é a nossa esperança. Obrigado, Deus. Peço a Deus que o Senhor aplique esse texto à nossa vida, nos fazendo refletir a respeito de como temos testemunhado, ó Deus, esta mensagem para as pessoas. Que o Senhor, ó Deus, nos faça servos fiéis do Senhor,
que vivem para a sua glória, que testificam do seu amor. Que Romanos, ó Deus, como mensagem do Evangelho, possa impactar a nossa vida e nos fazer, ó Deus, alegres, contentes e satisfeitos por aquilo que Cristo fez por amor de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo deste Deus triuno seja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.